Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Poder Judiciário do cidadão. E o programa de hoje traz muitas novidades. Primeiro, nós estamos de casa nova, um cenário novo, um local novo de gravação e a maior novidade é a abordagem completamente diferente do nosso programa. E para inaugurar essa nova fase do Frente a Frente com a Justiça, nós estamos com uma pessoa brilhante, uma pessoa dotada de um carisma e de uma energia que contagiou toda a magistratura no estado de São Paulo. Trata-se da desembargadora doutora Maria Cristina Zucchi. Seja muito bem-vinda em nossa humilde morada, doutora Maria Cristina. Muito obrigada, Luciano. Está sendo uma honra muito grande estar aqui com vocês, inaugurando essa sede que está um encanto, muito bem montada e num ambiente assim que nos transmite uma energia muito bonita. Parabéns a vocês, que seja o início de um caminho maravilhoso, tenho certeza disso. Muito obrigado, doutora Maria Cristina. Doutora Maria Cristina, nós vamos abordar hoje um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o nosso telespectador comum, né? Direito internacional, em especial direito internacional comparado. A gente vai tentar estabelecer algumas vias de similitude e de diferença entre o direito brasileiro e o norte-americano. Eu queria iniciar esse debate sabendo da senhora qual que é a importância no andar de cima, que os operadores de direito brasileiro e norte-americano promovam intercâmbios, discutam assuntos comuns e às vezes incomuns. É uma área, inclusive, dependendo da cultura que venha a ser comparada, é uma área em que, às vezes, a própria comparação se torna muito difícil. Mas sempre dessa comparação surge um efeito de desenvolvimento e de evolução. Por exemplo, no caso do Brasil com os Estados Unidos, nós temos, na verdade, duas culturas jurídicas diferentes por princípio. Nos Estados Unidos, eles seguem a Common Law Tradition. E aqui no Brasil, nós seguimos a cultura do direito civil, do Civil Law. O que isso quer dizer, basicamente? Lá, as regras principais que são seguidas pelos operadores do direito são aquelas ditadas por decisões da Suprema Corte norte-americana que ditam como deve ser interpretada a Constituição norte-americana. Com base nessas normas ditadas por casos jurisprudenciais, que eles chamam de precedentes, então toda a cultura é guiada, norteada e estruturada nessas regras fundamentais. Isso torna, em termos de análise geral, torna tudo muito mais seguro, pelo menos numa primeira análise. Então, o juiz já sabe como deverá decidir, porque ele segue o precedente. O advogado, quando visitado por seu cliente, ele já sabe se o cliente tem chance ou não de ganhar, porque ele já sabe como a corte vai decidir, e assim por diante. Essa é a cultura da Common Law. Common Law quer dizer, segue a tradição, segue os costumes, mas não costumes vivenciados no dia a dia em si, os costumes ditados pelos precedentes dos tribunais. Nós aqui somos uma cultura que segue a tradição da lei, ou seja, nós seguimos o que está vigindo na lei. Então, com essa forma de agir, nós precisamos, então, ter uma determinação legislativa como norma a ser seguida por todos nós, e, inclusive pelos aplicadores do direito. O juiz, então, aqui, ele deve se ater à necessidade de adequação entre o caso concreto que é trazido para a sua decisão e a previsão normativa existente. Em havendo adequação entre a norma prevista, entre o caso previsto na norma e o caso concreto, ele aplica essa norma ao fato. Isso quer dizer que, na nossa tradição, cada juiz vai decidir de acordo com o seu entendimento. Por aí você já vê um pouquinho de como são duas culturas diferentes. Aí eu respondo a você, mesmo assim, o estudo dessas duas culturas diferentes traz um resultado maravilhoso, porque na medida em que nós estudamos o de fora, quando nós voltamos o foco para nós mesmos,
nós já sentimos a necessidade de examinar a nossa cultura de uma forma diferente. E já começamos a detectar falhas e vantagens. Vantagens e desvantagens, falhas e coisas boas. E aí a gente se preocupa em levar as coisas boas também para lá, trazer, aplicando também as coisas boas de lá para cá, e é nessa troca que há o desenvolvimento, que há uma evolução, tanto lá quanto cá. Doutora, abordamos aí um assunto muito importante, que é esse direito comparado, que até 20 anos atrás era uma ciência quase que hermética. A senhora precisava ir até os Estados Unidos e o operador do direito americano tinha que vir para o Brasil para vivenciar essa... Porque tínhamos fronteiras que eram muito mais nítidas. Com o advento da internet, imaginamos que isso trouxe um pouco mais de confusão, né? Toda essa rede mundial e a globalização, as relações comerciais cada vez mais frequentes antes entre países, agora entre cidadãos, né? Às vezes um cidadão brasileiro negocia com um cidadão americano e o Estado nem fica sabendo. Como esses fenômenos externos influenciaram esse direito cada vez mais pulsante no planeta? A origem toda do direito da internet, da informática, como você sabe, está nos Estados Unidos. Você sabe que tudo isso surgiu da utilização de computadores para fins navais, para fins de forças armadas nos Estados Unidos, e depois isso acabou sendo levado para usos de empresas, mega empresas inicialmente, e depois tentaram ir fazendo uma adequação para usos individuais de empresas menores e de até chegar ao uso doméstico, como é hoje. Então, tudo isso, evidentemente, requereu uma adaptação e a evolução foi fulminante. Foi simplesmente rápida demais. O que isso exigiu? Que o direito acompanhasse a realidade. Alguém já disse, quando a realidade aí está e o direito insistir em não conhecê-la, a realidade vai desprezar o direito. E é isso que nós vemos de verdade. A internet foi uma novidade rápida demais, célere demais, e o direito está se empenhando dentro da rapidez que lhe é permitida, que não é uma característica própria dele, dentro da rapidez que lhe é permitida, ele está tentando reconhecer essa realidade, categorizá-la pelos sensores legais e trazê-la para dentro da sua normatividade com o regulamento que se é esperado dela. Então, tudo isso está requerendo muito está forçando o direito a se desenvolver muito rapidamente. Isso não só do ponto de vista normativo, como também do ponto de vista jurisprudencial para os tribunais. Porque está aí, os problemas estão surgindo e precisam ser resolvidos. Só que eu não diria que isso é um privilégio da internet. Nós temos fatos da vida real de direito de família, por exemplo, que estão até hoje querendo que o direito os reconheça e os regulamente, e isso ainda não foi possível. Como é o caso, por exemplo, da situação da criança menor de idade diante de um pai que tornou-se o novo companheiro da mãe. Então, são situações que a gente, se analisarmos em termos de direitos existentes, também não está disciplinada ainda pelo direito, mas que os tribunais estão suprindo dentro dos princípios gerais de direito, da normatividade existente. A mesma coisa com a internet. E a globalização, então, é um fator que estourou não só o problema da miscigenação cultural, como também está exigindo uma sobreposição das barreiras, de fronteiras físicas entre os países. Então, com a globalização e com a internet, a noção de espaço deixou de existir. O aqui pode ser aqui com a China, aqui com o norte da Europa, aqui com os Estados Unidos, num pressionar de botões. E tudo isso está fazendo com que o direito tente alcançar. Não é dificuldade só nossa. Lá nos Estados Unidos também, eles estão tendo a mesma dificuldade, só que lá, como eu falei no início, a normatividade sempre parte da Suprema Corte, dos precedentes.